Check-up no rádio, hoje com o médico cardiologista Wander Ueiro. Doutor Wander, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a Geraldinho, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes que participam escutando e interagindo aqui com o Panorama 95 e a todos aqueles que acompanham aqui pelo Sistema Rural de Comunicação e nas suas diversas plataformas. O nosso tema de hoje é livre, manda para cá a sua pergunta, nosso WhatsApp 992053030. Aproveitar aqui a ocasião, vamos ter já no fim de semana agora a Corrida de Santana, né? E muitas pessoas naquela empolgação de participar, né? De não treinou, né? Ou treinou pouco, né? Do ponto de vista do coração. Quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter, por exemplo, ao iniciar uma atividade física, né, sem saber como é que está o coração? É importante dar essa examinada? É sim, Marcos. É importante ter uma atenção, especialmente em alguns grupos, tá joia? As pessoas quando vão fazer um exercício físico, isso é natural do nosso comportamento humano, ter um comportamento diferente quando a gente está fazendo por lazer ou por competição. Eu já disse aqui em outras oportunidades, até como tom de brincadeira, se a gente disputar por essa caneta Bic aqui, nós três aqui, se a gente disser aqui, vamos ali fora para ver quantas voltas ali na Praça Dom José Delgado a gente dá. Se eu disser assim, vamos nós três aqui para a gente ver, só por ver mesmo, a gente vai fazer o nosso esforço, que o corpo vai conseguir nos proporcionar. A gente vai chegar ao nosso limite. Quando a gente diz assim, olha, vamos nós três dar a volta ali na Praça Dom José Delgado, disputando uma caneta, a gente vai disputar uma caneta, parece que vira uma chave na nossa cabeça e a gente simplesmente esquece dos nossos limites, dos avisos que o nosso corpo nos traz, e aí a gente entra numa seara que pode nos conferir algum risco. Então, quando a gente fala da prática de exercícios físicos, a gente sabe que a prática de exercício físico ela é recomendada, é bem sedimentado já na medicina e na cardiologia, que a realização de exercícios físicos de forma regular, esse tipo de exercício que a Corrida de Santana proporciona, que é um exercício aeróbico, a gente já sabe disso há muito tempo, que esse tipo de exercício ele proporciona uma melhor qualidade de vida para os pacientes, porque eles têm, de fato, menos sintomas, têm mais resistência a alguma doença que apareça lá na frente, porque o corpo está mais preparado, né? Há de se reconhecer que uma pessoa que tem um preparo físico para correr 5 km, 10 km, ela também tem um organismo que pode estar mais bem preparado para resistir a uma doença, a uma gripe simples, a uma infecção, a uma intercorrência, a um procedimento cirúrgico. Então, esse é o benefício, a fala mais óbvia, mais simplista, a gente reduzindo e simplificando tudo. Esse é o benefício mais simples e que a gente consegue compreender melhor do exercício físico. Do jeito que ele lhe deixa preparado para uma corrida, ele também lhe deixa preparado para as adversidades que a vida traz ao nosso organismo. Então, realizar exercício físico é indicado para todo mundo que possa realizar exercício físico, que tenha condição de realizar exercício físico. Quando a gente entra na seara do exercício físico competitivo, por isso a brincadeira de disputar uma caneta, quando a gente entra na área do exercício físico competitivo, a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque realmente no nosso corpo, na nossa mente, há um comportamento diferente quando a gente tem essa disputa. Então, como eu disse aí, se a gente estivesse brincando, disputando uma caneta, a gente já faria um esforço adicional, um esforço a mais, e a gente às vezes deixa de reconhecer os limites que o nosso corpo avisa. Nosso corpo vai avisando, não, eu não consigo, mas eu estou disputando uma caneta aqui, com o Wander, com o Geraldinho, então eu vou tentar andar um pouquinho mais, eu vou tentar correr um pouquinho mais. Imagina quando isso eu não aguento mais, meu corpo está me dizendo que eu não aguento mais, porém, eu estou na Corrida de Santana, é a festa de Santana, e eu quero chegar um pouquinho na frente, eu quero ver se eu ganho uma medalha, ou então eu quero ver se eu ganho, pelo menos do meu colega, que a gente foi junto aqui para fazer uma diversão, ou então eu quero melhorar o meu tempo. Às vezes você está disputando só com você mesmo.
sabe? Isso e é bom que a gente tenha desafios, é bom que a gente estabeleça desafios, mas com responsabilidade, mas reconhecendo os avisos que o seu corpo lhe traz. Quando você percebe que você está de fato no seu limite, não adianta a gente tentar ultrapassá-lo em prol de você bater uma meta que você estabeleceu para si mesmo, de você ganhar um reconhecimento dos seus pares, de você ganhar uma medalha, de você ganhar do seu colega, porque isso vai, na verdade, prejudicar o seu coração. Então a atenção que a gente tem que ter na condução desses exercícios competitivos é essa. Via de regra, Marcos, para todo exercício competitivo, para pacientes que vão fazer exercício competitivo, as sociedades de cardiologia, tanto a brasileira quanto as internacionais, elas sugerem, por bom senso, sugerem que as pessoas façam uma avaliação cardiovascular. Por que isso? Exatamente porque nessa seara da competição, quando você está num esporte disputando, você pode, e provavelmente é o que a maioria das pessoas realiza, você pode realizar esforços acima da sua própria capacidade. Você pode colocar para o coração um esforço além do que ele estava preparado habitualmente. Então, normalmente, nos casos de disputas, de competições, as sociedades, elas indicam, por bom senso, por precaução, que as pessoas realizem avaliação cardiológica antes. O risco de você ter um evento durante uma competição é um risco baixo, mas se acontecer com você, é uma tragédia, né? Eu não me lembro de fato agora dos números, mas é algo na casa de um evento para 1 milhão de exercícios praticados. Então, assim, se a gente tiver uma corrida, o que quer dizer isso? Se a gente tiver uma corrida em que 1 milhão de pessoas participem dessa corrida, então nessa corrida vai ter um evento. Que evento vai ser esse? Uma parada cardíaca, um infarto, algum evento cardíaco ali no final do exercício. Como a gente não tem, a corrida de Santana não tem, obviamente, então a gente vai reduzir esse risco aí para bem menos do que 1. Mas isso pode se processar, isso é um dado estatístico, mas isso pode acontecer com as pessoas. O risco é baixo de você ter, mas se acontece com você, é uma tragédia, porque em você é 100%. Aconteceu comigo, então pronto, então caiu todinho em cima de mim. Eu sou 1 em 1 milhão, mas aconteceu em cima de mim. Então, esse é o tipo de cuidado que nós precisamos ter ao realizar esportes competitivos. Quando a gente está falando da outra seara, que é da seara dos esportes de lazer, aí a gente é bem mais tranquilo com relação a isso. As sociedades de cardiologia, tanto a brasileira quanto as internacionais, elas são mais tranquilas em recomendar avaliação cardiológica para pessoas que não praticam exercícios físicos regularmente e decidem praticar após os 35 anos de idade. Esse limite, na verdade, ele é controverso. Alguns estabelecem 35, outros estabelecem 40 anos de idade. Mas aí nessa faixa, entre 35 e 40, você está sedentário há um bom tempo. Faz 10 anos que você não faz nenhum exercício físico e decidiu voltar agora. E é só um esporte de lazer, é só para melhoria da sua qualidade de vida, é só porque alguém lhe recomendou. Aí, nessa idade, é recomendado que você faça uma avaliação inicial. Ou quando você tem um histórico familiar de parentes de primeiro grau. Aí histórico familiar não conta o histórico familiar, você ter um primo terceiro que teve um problema cardíaco. Tem que ser o pai, a mãe ou o irmão, porque aí sim você tem um risco mensurável, um risco real de você ter alguma doença cardíaca por transmissão genética, né? Então, se você tem um parente de primeiro grau com um problema de saúde cardíaco, ou se você tem mais de 35 anos de idade e decidiu agora começar a realização de exercícios físicos de lazer, é recomendado que você faça avaliação. Para os outros, seria opcional, a pessoa pode até começar e depois decidir se faz uma avaliação ou não, porque aí realmente o risco é muito baixo para a ocorrência de eventos cardiovasculares. Já para os exercícios competitivos, as sociedades prezam por bom senso que as pessoas façam uma avaliação antes da realização, exatamente porque a gente não sabe até onde a gente vai doar o nosso máximo, né, para tentar chegar até o final daquele evento,
e aí isso pode implicar em complicações para as pessoas. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, bom dia. Eu tenho uma tosse que eu passo a noite tossindo com a baba na garganta, tampando a garganta. E eu sinto um pouco de falta de ar. Me diga aqui, isso aqui pode ser do coração, porque era só à noite, e agora é de dia e de noite. O que você me diz aí? Eu posso ir para o médico de coração para saber? Tem alguma coisa a ver com o coração? Bom dia, minha amiga, tudo bem? Pode sim, mas deixa eu te dizer. A melhor conduta que você poderia fazer era procurar um bom médico clínico, um clínico geral. Sabe por quê? A gente corre um risco aí de, com esses dois sintomas que você tem, tosse e um pouco de falta de ar, da senhora rodar entre diversas especialidades. Eu sou cardiologista, eu também sou clínico, né? Sou cardiologista, mas se a gente disser, olha, isso é do coração, aí a senhora vai para um cardiologista. Aí o cardiologista avalia e diz, não, isso aí não é do coração não. Aí a senhora vai para um pneumo. Aí o pneumo avalia e diz, isso não é do pulmão não. Aí a senhora vai para um gastro. Aí chega no gastro e diz, não, isso aqui não é nada do estômago não. Aí a senhora vai para um otorrino. Então, a senhora pode rodar entre diversas especialidades antes de chegar de fato na raiz do seu problema. Então, o que eu recomendaria era escolher um bom médico que fosse clínico, um clínico geral, para fazer uma avaliação inicial sobre o seu sintoma, colher mais detalhes da sua história, examinar a senhora bem e, a partir disso, ele traçar um plano de investigação diagnóstica para ver se a gente consegue fechar o seu diagnóstico. Porque na lista de coisas que a gente pode ter aí, eu vou citar aqui para a senhora. Tem doenças pulmonares, a senhora pode ter uma bronquite crônica, por exemplo, que é uma forma de doença pulmonar obstrutiva crônica, que ela cursa com tosse e cursa com falta de ar. A senhora pode ter, de fato, uma insuficiência cardíaca, que é o que popularmente a gente chama de coração crescido, que também cursa com tosse e com falta de ar. A senhora pode ter doença do refluxo gastroesofágico, que também cursa nas suas formas atípicas, não é o comum. O comum da doença do refluxo é você ter queima, que a gente chama de pirose, que é aquele queima que vem subindo aqui e chega até a garganta. Mas, em muitos pacientes, ele não se manifesta dessa forma e, em vez disso, em vez de sentir o queima, você tem uma tosse, principalmente noturna, como é o caso que a senhora mencionou, associado à falta de ar. E a senhora pode ter algum quadro alérgico, tem uma alergia respiratória, tem uma alergia ao ácaro, ao pólen, a algum ambiente, algum agente estressor aí do ambiente que pode estar causando essa tosse associada a essa falta de ar da senhora. A senhora pode ter uma asma, em vez de ser a bronquite crônica, ser uma asma. Então são diversas doenças, como eu mencionei aqui, de diversas especialidades. Pedir para a senhora procurar o cardiologista logo de imediato seria puxar como é que diz a história? Puxar a brasa para perto da nossa sardinha, da cardiologia. Eu acho que nesse momento não seria a melhor conduta para a senhora, porque não seria útil. A senhora correria o risco de ficar rodando entre diversas especialidades. Então, o melhor que eu acho que a senhora poderia fazer era procurar um bom médico clínico, contar a história da senhora, o médico ouvindo a história, perguntando maiores detalhes, ele é capaz de tentar filtrar melhor as informações e dizer, isso aqui está mais parecido com determinada doença, está mais parecido com refluxo, ou não, está mais parecido com insuficiência cardíaca. A partir disso, ele pode, inclusive, solicitar os exames iniciais, fazer uma avaliação inicial, inclusive já começar um tratamento inicial e, em se verificando que é determinada doença, é o refluxo, é a bronquite, é a insuficiência cardíaca, e o tratamento inicial não resolveu, aí poderia ser destinado o acompanhamento da senhora com um médico especialista. Mas eu acho que a melhor conduta que a senhora poderia era consultar um bom clínico. Outra pergunta aqui do nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber o seguinte, né? Ela conta que teve Covid 2 vezes, né? E hoje se sente cansada e muito ofegante. Tem alguma relação da Covid com esse cansaço? Tem, Marcos, eu estava vendo isso ontem. Como o SARS-CoV, que é o agentezinho, o vírus que induz o Covid, como ele provoca mudanças, tanto endócrinas como estruturais, mudanças endócrinas, metabólicas, mudanças estruturais em diversos órgãos do nosso corpo. E o material que eu estava vendo não mencionava especificamente a falta de ar, não mencionava especificamente
essa queixa que a nossa paciente apresentou, mas servia de alerta, pelo menos para eu trazer aqui essa informação de que, de fato, você pode, após o Covid, hoje, com a quantidade de estudos que tem saído, a gente vai aprendendo com a doença, né? Com a quantidade de estudos que tem saído, a gente tem visto que, de fato, o Covid ele promove alguns danos teciduais que lesionam certos órgãos dos pacientes e podem, de fato, provocar alguns sintomas. A gente tem, nesse material que eu estava lendo, ele estava com um enfoque específico na hipertensão e na diabetes que podem se desenvolver nos pacientes após o Covid. Eu não conto a quantidade de pacientes que foram ao consultório nesses últimos 3 anos com um relato de que a pressão subiu ou então que desencadeou um diabetes, além da pressão desencadeou um diabetes depois que teve o Covid. Ele percebeu essa associação temporal. Eu não tinha nada, aí tive o Covid e depois do Covid começou a me acontecer isso. A gente pensava no início, e eu era um desses que acreditava nisso, que isso poderia ser um reflexo de a gente não estar se cuidando adequadamente porque estava todo mundo no isolamento da pandemia, a gente acabou deixando passar determinados cuidados, ou porque durante o período em que a gente está com a Covid, a gente vai lá e mede a pressão e vê a saturação e vai medir a glicose, porque a gente quer ver e acaba descobrindo antecipadamente. Essa era a minha ideia que eu tinha inicialmente, que era por uma dessas 2 razões, mas hoje tem estudos mostrando de fato que existe uma associação entre você desenvolver a doença e após a doença você ter dano a determinados órgãos que podem provocar o aparecimento de certas doenças. Então essa queixa de falta de ar da paciente, se ela saiu, eu também tive, vou falar uma coisa pessoal minha aqui, eu também tive Covid, tive 2 vezes também como ela, tive em julho de 2020, tive em janeiro de 2022, mas saí de ambas sem nenhuma sequela. Não quer dizer que todo mundo que teve Covid, isso não é um alarme aqui para dizer, todo mundo que teve Covid precisa se cuidar, precisa fazer seus... Se você está seguindo o seu plano de saúde, né, o seu plano de saúde pessoal, está seguindo a sua rotina de saúde pessoal, siga com ela. Mas se você teve Covid, como é o caso da paciente que disse, e está com sintomas depois que apareceu o Covid, ou apareceu determinada doença depois que você teve o Covid, é razoável a gente recomendar que você procure uma avaliação médica. Nesse caso dessa paciente, mais uma vez a gente entra na seara de que um bom clínico poderia ajudar. Aí a gente estreita um pouco mais o diagnóstico, porque falta de ar depois de Covid, a gente pensa mais em 2 órgãos, no coração e no pulmão. A gente não vê, pelo menos eu não tenho consciência, não tenho relatos de paciente que tenha desenvolvido alergia depois de Covid ou que tenha desenvolvido doença do refluxo depois do Covid. Mas doença cardíaca após o Covid a gente viu muito, e a pulmonar é bem óbvia, porque todo mundo sabe que era o órgão mais afetado, eram os pulmões. Então o paciente pode ter saído com alguma sequela pulmonar que tenha o colocado nessa situação, ou então com algum dano cardíaco que possa ter promovido esse sintoma dela. Se ela está com sintomas, a prudência manda que ela procure uma investigação. Dr. Wander Ueda, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, em Caicó, né? Fica ali no mesmo prédio da Clínica São José. Telefone 994310681. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. 7h30, confirmando 7h30.